Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensaios mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na 13ª aula do curso de ensaios mecânicos a gente vai começar a falar sobre os ensaios de dureza. Como eu tenho feito nas últimas aulas, a gente vai começar a nossa aula com uma pergunta provocadora dos temas que a gente vai estudar ao longo dessa aula de hoje. Tá? Então, a primeira pergunta que eu estou fazendo para vocês agora é o seguinte: será que basta que um componente mecânico tenha a resistência mecânica, né, a resistência que a gente tira lá do ensaio de tração, aquela resistência mecânica, o quanto que aquela linha da faixa elástica é inclinada, né, a resistência à deformação na faixa elástica, basta que esse componente tenha essa resistência à deformação na faixa elástica para que ele cumpra bem o seu papel? Ora, como sempre, né, com essas perguntas, né, são perguntas provocadoras, então claro que a resposta é não, porque senão a gente não precisava fazer essa aula de hoje, a gente não precisava estudar tanto o tema de dureza. Tá? Então, como um pequeno motivador para a gente começar a falar sobre dureza, a gente vai ver ao longo da aula de hoje que dureza é muito mais do que apenas isso, né, mas um dos motivadores que a gente tem para estudar dureza é que muitos dos componentes, além da resistência mecânica, eles precisam ser muito resistentes ao desgaste em sua aplicação entre os equipamentos, né, especialmente equipamentos, dispositivos ou elementos de máquinas que têm movimento uns com relação aos outros. Então eu tenho um movimento de um determinado componente que está transmitindo algum tipo de movimento ou alguma força para algum outro tipo de elemento de máquina, e existe ali atrito entre essas superfícies deslizantes umas sobre as outras. Né? Por conta do atrito e por conta dessa força que está sendo transmitida, a gente pode provocar desgaste dessas superfícies. E a gente vai ver que dureza tem tudo a ver com isso, tá bom? Então, dureza é uma propriedade que a gente não tinha estudado até agora. É uma propriedade que a gente tem, talvez, alguma sensação, algum feeling nosso mesmo, do nosso dia a dia, do que isso quer dizer, um material que seja mais duro ou menos duro. Mas a gente precisa definir isso de uma forma mais rigorosa tecnicamente para entender por que a gente precisa estudar dureza e por que é tão importante a gente conhecer os ensaios de dureza nessa série de vídeos que começa hoje. Tá? Então a gente vai fazer, ao contrário do que a gente tinha feito nesses últimos ensaios que a gente tinha visto, onde a gente tinha abordado, feito um panorama geral de tipos de ensaio dentro de uma mesma aula, tá? Para os ensaios de dureza eu vou dividir em alguns vídeos diferentes. Tá? Então a aula de hoje vai ser uma aula mais... Essa aula aqui vai ser uma aula mais introdutória sobre o que seria dureza, por que é importante a gente estudar dureza e quais são as ideias que a gente pode utilizar para medir dureza. E a partir da próxima aula, a gente também vai ver algumas escalas de dureza menos utilizadas também na aula de hoje, mas a partir da próxima aula a gente vai começar a falar sobre ensaios específicos de dureza, tipos diferentes de ensaios de dureza, quais são suas vantagens e limitações. Tá bom? Então vamos lá, antes, para a gente não perder muito tempo, vamos mergulhar nesse assunto. Tá? Então a gente está falando de ensaios de dureza. E basicamente um ensaio de dureza, né, um dos tipos de ensaio de dureza mais típicos que tem mais ou menos essa cara. Então eu tenho um material azul, que eu tenho alguma coisa, né, um dispositivo para medir dureza, que é essa parte amarela aí, ela está esmagando alguma coisa contra uma superfície. Você está vendo uma bolinha vermelha ali sendo esmagada contra a superfície, e eu deixo uma marca, e a partir dessa marca, então eu tenho condições de estimar quanto é que vale a dureza desse material que a gente está medindo. Tá? Então, se a cara do ensaio é esse, vamos primeiro entender o que é dureza, né? Ou vamos tentar definir o que é dureza. Infelizmente, né, eu começo falando para vocês que não existe uma definição única de dureza, tá bom? Então, dependendo da área que estiver estudando o tema de dureza, eles vão ter conceitos levemente diferentes de dureza. Então, por exemplo, se você é da área de mineralogia, você está estudando minerais, como é que eles são encontrados na natureza, por exemplo, o conceito de dureza está muito associado, né, e a literatura sobre dureza está muito associada com resistência ao risco. Então eu tenho dois materiais, eu atrito um contra o outro e eu vejo quem risca quem. O material mais duro risca o material mais mole. Tá? Então isso é um conceito mais típico da mineralogia. Quando a gente passa ali mais para áreas da mecânica, da engenharia mecânica e tal, quando a gente fala em dureza, a gente está falando mais de resistência à penetração. Tem um corpo duro e está sendo esmagado contra um corpo mais mole, e a dureza desse corpo mais mole, ou a dureza relativa entre os dois, vai definir o quanto que esse corpo duro consegue penetrar para dentro desse corpo mais mole. Tá? Então tem mais a ver com deformações permanentes. Tá? Quando a gente está na área de usinagem especificamente, né, se vocês já fizeram cursos de usinagem, muito se fala, né, que é impossível você ter uma ferramenta que seja mais mole do que um corpo que está sendo usinado. Eu sempre preciso que a minha ferramenta seja mais dura do que o corpo que ela usina, um corpo do qual ela remove o material. Tá? Ou seja, quando a gente está falando em usinagem, quando a gente está na área de usinagem, dureza é uma resistência ao corte. Então, um material é mais mole que o outro se ele pode ser cortado por esse outro material.
Quando a gente está falando em metalurgia, né, quando eu estou pensando ali em tratamentos térmicos, né, estou fabricando alguma coisa através de processos metalúrgicos, ou estou tratando termicamente uma superfície, por exemplo, a dureza é mais ou menos, pode ser utilizado mais como um indicativo dos tratamentos térmicos que você está utilizando, ou da qualidade do processo que você conseguiu obter. Então eu faço uma medida de dureza para observar se eu consegui chegar nas condições que eu esperava através daquele processo de fabricação. Se eu conseguir chegar na dureza esperada, se houve o efeito esperado do tratamento superficial sobre uma determinada superfície, por exemplo. Tá? Qualquer que seja dessas áreas, né, todas essas áreas elas têm uma relação com resistência mecânica, tá? Mas dureza e resistência mecânica elas são parentes, mas não estão diretamente definidas umas pelas outras. Tá? Então eu não posso pegar um valor de dureza e definir a resistência mecânica, né? Nem a resistência mecânica, ali, a inclinação da curva da faixa elástica, nem a tensão limite de resistência para esse material quebrar, por exemplo. Eu não consigo fazer isso diretamente, tá? Não existe uma relação 100% direta entre os dois, mas não são coisas totalmente desconexas umas das outras. Tá? Afinal de contas, tanto a dureza quanto a resistência mecânica são reflexo de como que o corpo reage microestruturalmente, como a gente tem visto desde o começo desse curso, como que o corpo reage microestruturalmente à aplicação de cargas. Tá? Mas dureza, então, apesar de ser parente da resistência mecânica, ela não é totalmente definida por ela. E para a gente vai definir dureza muito mais relacionado aos princípios que guiam os ensaios de dureza por si mesmos. Tá? Que são, basicamente, eles estão, cada um à sua forma, né? Eles estão associados à resistência a deformações permanentes. Então eu estou tentando pegar um determinado corpo, um pedaço de material, e eu quero induzir uma deformação permanente bem pequenininha, bem localizada, né, de diferentes formas, né, dependendo do tipo de ensaio, a gente pode fazer isso de diferentes formas, mas de forma geral o que eu estou querendo induzir são pequenas deformações bem localizadas. Isso pode ser um risco, isso pode ser uma pequena penetração de um determinado formato, ou de formatos diferentes. Tá? Então, o quanto um corpo resiste a apresentar essa deformação permanente, aplicada de formas padronizadas, né? Então os ensaios de dureza padronizam a forma da gente aplicar essa carga, da gente tentar deixar marcas permanentes sobre um determinado corpo. Se eu seguir essas normas, eu consigo fazer medidas a partir da marca que ficou efetivamente no material. Medindo essa marca, eu consigo definir, então, um valor de dureza. Então, para a gente, dureza vai estar associado mais a esse conceito que foi listado aqui mais de engenharia mecânica, por exemplo. Né? Então, resistência à penetração, resistência a uma deformação permanente. Tá bom? Então, na área de ensaios mecânicos, a gente está mais relacionado a essa visão aqui de dureza. Então, como eu tinha falado lá no começo, né, na nossa pergunta original, né, se bastava que um corpo tivesse a resistência mecânica necessária para cumprir a sua função, se a gente estava tranquilo para usar um determinado material dessa forma, eu tinha falado para vocês que não, que muitas vezes a gente tinha que se preocupar com resistência ao desgaste. Ora, e a gente associou então no slide anterior, né, de dureza a gente estava associando com resistência à penetração, a deformações permanentes. Qual que é a relação entre essas duas coisas? Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente não pode definir simplesmente, né, dureza associada a alguma coisa, uma grandeza de resistência mecânica ou resistência à penetração, por exemplo. Dureza também vai ter muito a ver com propriedades que a gente chama de tribológicas. Tribológicas são coisas que têm a ver com atrito. Tá? Então, tem duas superfícies, eu tenho força entre as duas superfícies e uma superfície é levada a deslizar sobre a outra. Tá? Então, ao deslizar sobre a outra com essa força aplicada, a gente por conta de atrito, a gente pode ter perda de material ali entre os dois, pode ter desgaste. Tá? Geralmente é esse tipo de situação que gera desgaste, que gera perda de volumes de material. Tá? E a dureza tem tudo a ver com isso. Então, a dureza que a gente mede nos ensaios de dureza que a gente vai estudar a partir da aula de hoje e nas próximas aulas, ela nos dá valores, e esses valores são indicativos da resistência ao desgaste, de quanto um material resiste a perda de material por conta da aplicação de forças e de condições de atrito. Tá? Estou mostrando aqui para vocês, eu tenho um gráfico com no eixo Y, né, a resistência ao desgaste relativa, tá? Então, é um índice de resistência ao desgaste, e no eixo X eu tenho a dureza, uma das medidas de dureza mais utilizadas, que é a dureza Vickers. Tá? Então, para diferentes materiais, a gente tem os materiais puros, os metais puros, que estão aí com bolinhas brancas. Tá? Então, a gente tem cobre, alumínio, chumbo, berílio, ferro, tungstênio, a gente tem diversos materiais diferentes, e a gente observa que quanto maior é a dureza, maior é a resistência relativa ao desgaste desses materiais. Em seguida, a partir de materiais puros, né, quando a gente tem ligas, né, de alguma coisa, então partindo ali do ferro puro, a gente passa a ter com ligas misturando com carbono, a gente vê ali as linhas do aço, por exemplo, né,
E a gente vê, né, que quanto mais duros são os aços ferramenta estão aqui em cima, tá? Esses aqui são aços ferramenta, são aços bastante duros. Então, quanto mais duro for esse material, maior é a resistência ao desgaste, tá bom? Então, esse desgaste, só para vocês entenderem, ele é medido como uma perda de material, uma perda de volume de material por conta dos efeitos de atrito. Então, tem um atrito, por conta do atrito, a gente deixa esse atrito agindo durante um certo tempo e a gente mede quanto material foi perdido, né, com balanças de precisão, por exemplo. Eu consigo medir quanto material foi perdido num determinado período de tempo por conta do efeito do atrito. Tá? Então, fazendo esse teste padronizado para diferentes tipos de metais, a gente vê que existe uma relação entre a dureza e a resistência ao desgaste. Também não é uma relação direta, né? A dureza não é uma medida direta de resistência ao desgaste, mas existe uma relação entre essas duas coisas. A gente vê que quando um sobe, o outro está subindo também. Tá? Então, o desgaste, basicamente, tá? A gente não vai entrar em detalhes nesse negócio aqui, mas o desgaste então, de algum material, ele está determinado por uma constante K, que não convém a gente discutir, multiplicada por carga e velocidade, né? Então tem duas superfícies que estão uma pressionando a outra, então quanto maior for a pressão, maior vai ser o desgaste, e quanto maior for a velocidade que uma está deslizando sobre a outra, maior vai ser o desgaste. Tudo isso dividido pela dureza, ou seja, quanto maior for a dureza, menor vai ser o desgaste. A dureza está aqui embaixo, então quanto mais cresce o número de dureza, mais decresce, mais diminui o valor do desgaste. Tá? Então, por isso é importante, né, quando a gente tem situações, quando tem componentes que precisam resistir ao desgaste, desgaste mecânico por atrito, né, é importante a gente ter valores de dureza que nos ajudem, então, a ter parâmetros para estimar o quanto que esse cara vai aguentar em operação. Então, eu posso usar, por exemplo, uma tabela com valores de dureza de diversos materiais para selecionar qual seria o material mais indicado para realizar uma determinada função para a qual o atrito fosse alguma coisa importante. Tá? Estou passando agora mais para o ensaio de dureza, efetivamente. Né? Quando a gente faz ensaios de dureza, como é que a gente consegue medir dureza, efetivamente? A gente tem basicamente, a gente pode classificar todos os ensaios de dureza a partir dos princípios que eles utilizam para medição de dureza. Então, o primeiro princípio que a gente pode utilizar para medir dureza é a resistência a riscos, que nem eu falei lá na visão da mineralogia. Tá? Então, basicamente, eu pego dois materiais, eu risco passo um com relação ao outro e eu vejo quem risca quem. O material que riscou o outro vai ser mais duro do que o material riscado, né, naquela visão mais mineralógica da dureza. Tá? Então isso é uma possibilidade de eu utilizar para medição de dureza, uma medição comparativa de dureza, comparando a dureza entre dois materiais específicos. Outra coisa que eu posso utilizar para fazer a medição de dureza é a dureza são as propriedades de ressalto, tá? Ou rebote. Né? Então você joga alguma coisa, alguma massa ou alguma bolinha, por exemplo, com uma determinada velocidade contra uma superfície, você sabe com que velocidade, se esse ensaio foi feito de forma padronizada, você sabe com que velocidade essa bolinha atingiu a superfície, e depois você mede com que velocidade ela voltou. Quanto mais duro for o material, menores vão ser as perdas de velocidade por conta do impacto. Quanto mais mole, mais ele vai ter absorvido dessa energia, tá? E a bolinha vai voltar com menor velocidade. Então, basicamente, o que tem, isso que eu estou mostrando para vocês, um dispositivo de ensaio de dureza por rebote, tá? Por ressalto, e é basicamente isso, né? A gente tem, então, uma massinha engatilhada ali, depois que a gente solta o gatilho, ela chega na superfície com uma velocidade V0, e depois de ter batido na superfície, ela retorna com uma velocidade V1, e da relação entre essas duas velocidades, a gente consegue estimar a dureza. Quanto mais mole for um material, menor vai ser essa velocidade de retorno, tá? E finalmente a gente tem, talvez o princípio mais utilizado nos ensaios de dureza, que são os princípios de indentação. Indentação é deixar uma marca numa superfície, tá? Então basicamente o que é feito nos ensaios baseados em indentação é isso, né? A gente tem um punção, né? um penetrador, com um formato bem definido, ele está em cinza aí para vocês, no ponto 1, ele é esmagado contra a superfície do material azul ali, e depois de removido a gente mede, né, a marca que ficou ali no ponto 2, como vocês estão vendo, vai ficar uma marquinha naquela superfície, a gente mede essa marca, e a partir do tamanho dessa marca, né, com parâmetros controlados desse ensaio, a gente consegue ter medidas mais claras de dureza, tá bom? Então, quais são os objetivos, então, dos ensaios de dureza? Né? Lembrando que a gente está aqui fazendo primeiro uma introdução, a gente vai entrar bastante em detalhes dos ensaios baseados em indentação, que são os mais utilizados, né, na indústria. Mas antes da gente entrar, então, nesses detalhes dos ensaios mais utilizados, a gente tem que entender por que a gente faz esses ensaios de dureza. Tá? Então, é interessante a gente fazer ensaios de dureza porque eles nos fornecem medidas que estão relacionadas à resistência mecânica e ao desgaste.
tá? Como a gente estava motivando aqui anteriormente, a gente viu que as durezas, ela é relacionada à resistência mecânica, embora não defina totalmente a resistência mecânica, e da mesma forma com o desgaste. A dureza está relacionada com o desgaste, embora não defina totalmente o desgaste. A gente tem materiais tão duros uns contra os outros que têm propriedades diferentes de resistência ao desgaste, sim, mas existe uma relação, que a gente tem uma tendência de quanto maior for a dureza, maior vai ser a resistência ao desgaste. Tá? Então, medir dureza é ter medidas indiretas ou medidas relacionadas a outras medidas que são importantes. São medidas de resistência mecânica e medidas de desgaste. Muitas vezes o ensaio de dureza é mais fácil de fazer, ele pode ser feito em peças acabadas. Tá? Então é mais fácil fazer um ensaio de dureza e ter um indicativo, ainda que não perfeito, da resistência mecânica de um material, do que eu ter que tirar uma amostra, gerar uma amostra para fazer um ensaio de tração sobre esse determinado material, por exemplo. Tá? Então é interessante a gente ter as medidas de dureza para isso, para a gente ter medidas relacionadas a essas outras grandezas que nos interessam. Os ensaios de dureza também eles são muito utilizados para realizar controle de qualidade de processos de fabricação. Então, se você fabricou uma peça por processos metalúrgicos, você precisa saber se você atingiu, por exemplo, a microestrutura que você estava imaginando. Né? Queria fazer alguma coisa que tivesse uma estrutura, um aço que tivesse uma estrutura martensítica. Como é que eu sei sem utilizar um microscópio para enxergar essa estrutura efetivamente? Né? Olha, a gente pode fazer uma medida de dureza. A partir da medida de dureza superficial, a gente consegue ter um indicativo se a gente chegou na dureza que estava esperada para uma fase martensítica ou se não, se a gente ainda ficou na fase austenítica, por exemplo. Tá? Então a gente pode fazer um controle de qualidade dos processos de fabricação que eu utilizei. Né? Além disso, dos processos de fabricação e dos tratamentos térmicos. Né? Eu estava falando talvez mais até de tratamentos térmicos até aqui, né? Pensando talvez numa têmpera superficial, isso seria exatamente o caso que eu teria, mas também dos processos de fabricação. Então, dos processos de fabricação, se eu utilizei, por exemplo, um trabalho a frio, por exemplo, né? Eu estou forjando alguma coisa a frio, tem um determinado material, ele é martelado várias vezes até ele ganhar o formato que ele precisa, está sendo forjado sem ser trabalhado a quente. Isso vai induzir o encruamento da superfície, e com o encruamento da superfície a gente tende a aumentar a dureza desse material através do processo de fabricação. Então eu consigo controlar se eu trabalhei suficientemente a frio um determinado material, por exemplo, se ele chegou num determinado nível de dureza que eu estava esperando para um material que tenha sido trabalhado a frio suficientemente. Tá? Então, controle de qualidade de tratamento térmico, né, para a superfície, se a superfície chegou a mudar a sua microestrutura, a gente tem um indicativo a partir do ensaio de dureza, e também se os meus processos de fabricação de conformação foram feitos a contento, né, foram feitos da forma como eu estava esperando, a partir da medida de dureza obtida. Tá? Quais são as características, então, dos ensaios de dureza? Tá? Então, por que é importante, né, a gente saber dos ensaios de dureza? A gente tem que entender quais são as características dele. Né? Uma característica bem básica dos ensaios de dureza é que eles são ensaios fáceis e rápidos e muitas vezes baratos de serem executados. Então é muito mais fácil você fazer um ensaio de dureza sobre um material. A gente vai ver quais são os equipamentos que a gente pode utilizar para isso. Né? Claro que a gente tem equipamentos de dureza que são bastante complexos e caros, mas a gente tem outros equipamentos de medição de dureza que são mais baratos e mais acessíveis, tá? E mais móveis também. Tá? Então os ensaios geralmente são ensaios mais rápidos de realizar do que ensaios de tração, não requerem tanta preparação de peça, eles são bem rápidos, a gente muitas vezes pode fazer na própria peça acabada. Tá? Isso tudo redunda em baixo custo. É mais barato eu fazer ensaios de dureza sobre uma peça que já existe, sobre a peça que vai ser utilizada no final. Muitos ensaios de dureza praticamente não prejudicam a função do material, nem precisam ser considerados ensaios destrutivos. Tá? E isso redunda então em baixo custo. Eu não tenho que ter uma preparação de uma amostra bem usinada, com tolerâncias bem estreitas, ir para uma determinada máquina de ensaios universais, fazer um ensaio de tração, retirar os dados e tudo. Muitas vezes eu consigo, com ensaio de dureza, em bem menos tempo, utilizando a própria peça acabada, já realizar uma medida que já me dá subsídios para tomar decisões. Tá? Então, como eu falei, né, muitas vezes ele pode ser considerado praticamente não destrutivo. A gente tem visto ensaios nessa disciplina, quase todos são... Acho que todos que a gente tinha visto até agora podem ser considerados ensaios destrutivos, porque eu pegava um pedaço de material e levava ele até a sua fratura, a sua destruição, e com isso, a gente, né, ao longo desse processo, a gente realizava medidas que permitiam tirar informações sobre o material. Já o ensaio de dureza, dependendo do tipo de material que você está ensaiando, do tamanho da peça que você está ensaiando, ele pode ser considerado como um material não destrutivo. Um material ensaiado, né, a peça ensaiada, você pode fazer na própria peça final. A peça que foi ensaiada em dureza, ela pode ser ela mesma colocada dentro do equipamento e continuar sendo utilizada. Tá? Por quê? Porque ele deixa marcas pequenas. Você está tentando deixar marcas permanentes, como a gente viu, né, nos ensaios por indentação. A gente quer deixar uma marca permanente numa superfície, eu quero medir o tamanho dessa marca. Essas marcas geralmente são bastante pequenas. E essas marcas pequenas, então, não influenciam geralmente
na função e na utilização desses dispositivos mecânicos. Tá? E, finalmente, né, a gente consegue, então, as medidas relacionadas ao desgaste, à resistência mecânica, né, a gente consegue ter esse conhecimento. Uma característica do ensaio de dureza é ter um valor aproximado da resistência mecânica através de tabelas de conversão. A gente vai ver mais para frente isso, tá? Não vou entrar tanto em detalhe aqui. É importante que vocês saibam que existe uma relação entre esses dois, que um não define o outro, mas a gente consegue ter uma ideia de um a partir do outro. Tá? Então, quais são esses ensaios de dureza principais? Né? Esses ensaios de dureza principais estão aqui listados numa linha do tempo. Tá? Então, eu vou destacar para vocês, a gente vai estudar esses 4 do meio aqui, tá? A gente vai começar falando sobre a escala de Mohs daqui a pouquinho, tá? Que é a escala mais relacionada àquela visão mais mineralógica da dureza. Isso foi inventado por esse pesquisador Mohs em 1822. Em 1900, teve um pesquisador chamado Brinell, que inventou, então, talvez o primeiro ensaio importante por indentação, por medição do tamanho de uma indentação num determinado corpo, que é o método Brinell. Em 1920 foi inventado o método de medição de dureza Rockwell. Em 1925 o método de medição de dureza Vickers, e tem também, em 1939, o método de medição de dureza Knoop. Tá? A gente não vai ver tanto esse método Knoop, a gente vai falar bastante sobre esses 3 do meio aqui depois em aulas individuais, uma sobre cada um. Mas é mais ou menos essa escala de tempo. Né? A gente começa então com uma visão mais mineralógica de o que risca o quê, e a gente progride, né, fazendo indentações de formatos diferentes. Primeiro uma indentação esférica, depois uma indentação cônica, aqui no meio não está nem desenhado, mas depois uma indentação em forma de diamante, e agora depois uma forma mais em clivagem, assim, mais um losango. Tá? Então essa evolução histórica ali é uma linha do tempo dos ensaios de dureza. Tá? São formas diferentes que a gente tem de medição de dureza ao longo do tempo. Então essa escala Mohs, a primeira escala que a gente vai ver, como eu tinha falado para você, está associada àquela visão mais mineralógica, tá, das coisas. Tem a ver então com a resistência ao risco. Qual material risca qual? E basicamente a escala gerada por esse pesquisador é uma escala simplesmente ordenando quais materiais riscam quais outros. Então a gente não, uma distância definida na escala Mohs, então 2 graus na escala Mohs de distância, não é proporcional a uma dureza 2 vezes maior, por exemplo. Tá? É simplesmente uma ordem, ele está ordenando minerais diferentes que riscam outros minerais. Tá? Então vocês estão vendo aqui, na esquerda, tá? Os materiais que definiram os números na escala Mohs de 1 a 10. Então o mineral mais mole que existe é o talco, né? O mineral talco. Ele, por sua vez, é riscado pelo mineral gipsita, que é riscado pela calcita, e assim por diante, fluorita, apatita, quartzo, e até o mineral mais duro que existe, que é o diamante. Então, o diamante é o material mais duro que existe na natureza, tá? E ele é considerado, então, o máximo da escala Mohs é número 10. Então, eu trouxe para vocês essa tabelinha, porque é interessante a gente ver a comparação desses minerais todos, né, com objetos comuns, objetos do dia a dia. Né? Então, por exemplo, uma unha ali é volta de 2,5 na escala Mohs. Tá? Algo de cobre, uma moedinha de cobre, tem valor 3,5. Uma lâmina de um canivete, por exemplo, tem valor 5,5. Um prego tem valor 6,5. E uma broca, né, uma broca de concreto tem valor 8,5 nessa escala. Tá? Então vocês estão vendo ali, a gente tem, por exemplo, desde a faca ali da lâmina do canivete até a broca de concreto, né, tudo a gente está trabalhando com aços, né, aços com diferentes níveis de tratamentos e diferentes elementos de liga utilizados. E a gente vê que a gente está variando bastante dentro dessa escala de 5,5 até 8,5. Então fica um pouco difícil da gente utilizar essa escala. É basicamente só uma escala comparativa mesmo. Tá? Então esses valores não são proporcionais a nenhuma propriedade mecânica. A gente só está comparando o que riscaria o quê. Tá? Então existe essa limitação da utilização desse tipo de escala, dessa escala Mohs. Tá? Em seguida, o segundo princípio que a gente utilizou, a gente falou então do princípio de medição de dureza por riscos. Né? Esse é um dos exemplos que a gente poderia utilizar, essa escala Mohs. E a gente viu que a dureza também poderia ser realizada a partir da propriedade de ressalto, de rebote, né? Uma bolinha que bate com uma determinada velocidade, o quanto que ela volta a subir. Qual que é a propriedade dessa superfície é definida, então, pela dureza dessa superfície. Tá? Então, basicamente, o que eu quero fazer é isso. Né? Eu quero ter uma massinha impactando contra uma superfície com uma velocidade conhecida, padronizada pelas normas do ensaio, qual é a altura que essa massa cai, qual é o tamanho da massa, né? Quanta massa eu tenho, qual é a altura que ela cai. Então, com isso, eu consigo saber exatamente com qual massa, qual que é a velocidade
que existe no impacto ali. E depois, na parte do ressalto, do rebote aqui, ao subir, a gente vai medir essa altura final, a altura do rebote. Eu consigo, utilizando essa medida da altura do rebote, eu consigo fazer uma medida de dureza da superfície. Tá? Então, esse tipo de medição aqui, existe até um equipamento que chama escleroscópio de Shore, que é um outro pesquisador, tá, que se baseava basicamente, era isso aí mesmo. Tá? Então, uma esferinha que batia contra uma superfície era medida a altura de retorno dele. Tá? Um método um pouquinho mais avançado do que esse, baseado no mesmo princípio, mas um pouquinho mais avançado, é esse método LIB, tá? Ou LIB, não sei como é que deveria se pronunciar esse cara, tá? E nesse método LIB aí, a gente tem vários medidores portáteis, tá? E nesses medidores portáteis, a gente tem um sistema então, que é engatilhado com molas, né? Então você tem uma quantidade de massa que você vai puxando ela até engatilhar contra um sisteminha de molas que trava numa determinada posição. E na hora que você solta o gatilho, essa massa é acelerada e ela chega na superfície com uma velocidade bem definida, tá? Então, esses medidores portáteis permitem a gente utilizar sempre massas padrão, e a mola permite com que a gente tenha, então, garanta maior velocidade de impacto com uma massa menor, tal. Então, a gente consegue, utilizando esse sistema portátil aí, desse método LIB, a gente consegue garantir uma repetibilidade bastante grande. A gente sempre vai fazer testes nas mesmas condições. Tá? Então, basicamente, a cara que eu tenho aí de um medidor LIB é essa aí, tá? Então, eu tenho ali essa massinha, tá em cinza ali, tá engatilhada no primeiro momento, depois de soltar o gatilho, ela vai em direção à superfície do material que a gente está medindo e chega com uma velocidade V0 e ela retorna com velocidade V1. E essas coisas são medidas com dispositivos, geralmente elétricos ou eletrônicos ali dentro, né? São transdutores sem contato, e eles conseguem medir, então, qual é a velocidade desse corpinho que está passando ali naquele ponto, tá? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, né? A gente tem, enquanto a massinha vai sendo acelerada, né, a mola está acelerando aquela massa, ela está ganhando em velocidade, lá pelas tantas ela bate no corpo, né? Então, tá vendo, eu estou caminhando ali. Na hora que ela bateu no corpo, eu cheguei na máxima velocidade, praticamente, tá? E depois, então, de bater no corpo, ela tem uma velocidade, um sinal contrário, né? Afinal de contas, ela está voltando, mas com uma amplitude menor, né? A gente teve uma amplitude A na hora do impacto e uma amplitude B na hora do rebote. Então, da diferença de altura dessas duas curvas, aí a gente tem um indicativo da dureza, tá? Então, a medida de dureza de método LIB é basicamente essa. Qual que é a velocidade que tinha do rebote dividido pela velocidade original na hora antes do impacto, vezes 1000. Então, basicamente, você está medindo a fração de velocidade que foi conservada por aquele material. Né? Se eu tivesse exatamente a mesma velocidade antes e depois do impacto, eu teria V0 sobre V0. Eu teria, então, a medida máxima dureza do LIB que eu posso ter é 1000, tá? Porque é a manutenção perfeita das velocidades antes e depois do impacto. A gente sabe que isso não vai acontecer nunca, né? A gente sempre tem um certo tipo de perda. E quanto mais mole for o material, maiores serão as perdas. Né? Menor vai ser a velocidade depois do rebote, quanto menos dureza tiver esse material. Tá? Essa escala LIB, então, dá um valor numérico. Esse sim é um valor que pode ser comparado entre diferentes medidas. Né? Eu posso ter o mesmo material com diferentes tratamentos térmicos dando diferentes valores de dureza LIB, por exemplo. Eu tenho, uma medição mais técnica, uma medição não apenas comparativa entre diferentes materiais, mas sim uma medição de uma propriedade mecânica que envolve diversas propriedades mecânicas do material, sim, mas eu tenho uma medição efetiva de dureza através desses processos. A dureza LIB, então, é perfeitamente válida, tá? Uma medida importante de ser realizada, mas não é uma medida tão corrente assim, tá? Então, geralmente, quando a gente faz medições de dureza LIB, né, eu cheguei num valor de dureza LIB, muitas vezes o que eu estou interessado, né, para as definições de materiais é encontrar outros valores de dureza, como a dureza Rockwell, a dureza Vickers ou a dureza Brinell, tá? Então, a gente tem tabelas como essa de conversão. Se eu disponho apenas de um equipamento portátil de medição de dureza pelo método LIB, que eu tinha visto agora, eu faço a medição com ele e a partir dessa medição eu consigo procurar a quanto isso equivale. Né? Então, por exemplo, eu medi dureza LIB de 800, por exemplo. Estou na quarta posição aqui, então Rockwell C é estimativa de uma dureza Rockwell C de 59, uma dureza Vickers de 688, ou uma dureza Brinell de 654, por exemplo. Então, essas tabelas de conversão são importantes para a gente ter medições de dureza mais convencionais e mais comuns, mais úteis, né, na especificação desses materiais. Tá? Então, esses são os dois primeiros princípios de medição de dureza, né, medição por riscos ou medição por ressalto, por rebote. Tá? Só que, como eu tinha comentado com vocês, o método mais comum de medição de dureza, o mais utilizado hoje em dia, é o método de indentação.
Então, o método de deixar marcas permanentes num corpo, aplicando uma determinada carga padronizada com um determinado penetrador de formato padrão. A gente mede a marca que ficou e a partir dessa medida da marca que ficou, a gente tem uma medida consistente aí de dureza. Tá? Tem alguns tipos diferentes, tipos importantes aí de testes de indentação. O que diferencia esses diferentes tipos de indentação é o seguinte: a forma do penetrador, da coisa que vai deixar a marquinha sobre a superfície que a gente está medindo, o material que a gente está utilizando nesse penetrador, a magnitude da força que eu estou aplicando para deixar essa marca e o método de medição dessa marca que ficou. Eu posso medir muitas vezes a área da marca que ficou, eu posso medir a profundidade, dependendo do tipo de medição que eu tenho que realizar, eu estou em diferentes métodos de medição por indentação. Tá? Então, alguns dos principais métodos de medição por indentação, ficou transparente aqui, né? Não consigo até aparecer. Então, o primeiro método que a gente vai estudar ali nas próximas aulas de medição por indentação é uma medição por indentação que utiliza então um penetrador esférico, um formato com um diâmetro bem definido, tá? Que é a natureza Brinell. Tá? E o material do indentador é um metal duro, tá? Muitas vezes ou um aço endurecido ou metal duro, tá? Então carboneto de tungstênio, carbeto de tungstênio é muito utilizado, por exemplo. Tá? Então esse é o primeiro método que a gente vai utilizar, vai estudar a partir da próxima aula. O segundo método que a gente vai estudar a partir daqui a 2 aulas, né, é a dureza Vickers. Tá? Então é muito similar ao processo de medição da dureza Brinell, tá? Mas só que tem um indentador, um penetrador diferente. Ele tem um formato de pirâmide, tá? Como vocês estão vendo aí, com um formato bem definido, tá? 136 graus entre as faces opostas. Tá? E geralmente esse penetrador é de diamante. Né? Lembra que a gente tinha visto já desde a escala Mohs ali, que ele definiu o diamante como um material natural com maior dureza possível. Então a ideia do indentador Vickers é você conseguir deixar marcas qualquer que seja a dureza do material de substrato, do material que a gente está medindo, porque a gente está utilizando o penetrador mais duro possível. E finalmente, a gente tem as medidas de dureza de Rockwell. Tá? O medidor de Rockwell ele utiliza então um cone, tá? Um diamante industrial, né? Também mais uma vez utilizando o material de diamante, mas em formato cônico, tá? Com esse ângulo da ponta do cone de 120 graus e um raio de ponta ali bem definido. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar individualmente cada um desses tipos de ensaio por penetração. A gente vai começar estudando fazendo uma aula sobre dureza Brinell, depois a gente vai fazer uma aula sobre dureza Vickers e depois uma aula sobre dureza Rockwell. Tendo concluído isso, a gente vai ver um panorama bastante grande, né? A gente vai fazer comparações entre esses métodos, quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses métodos de medição de dureza. E acho que ao final dessas aulas vocês vão ter um panorama bastante completo aí, ainda que introdutório, um panorama bastante completo dos métodos de medição de dureza, de quais são as limitações e vantagens, e de como é que a gente pode pensar em medição de dureza para nos dar subsídios para tomar decisões de projeto, né? Como que a gente seleciona o material correto, se a gente verifica se o controle utiliza a dureza para fazer controle de qualidade, como a gente viu. Então eu espero que ao final desse nosso panorama em 3, 4 aulas sobre dureza, vocês tenham então essa visão mais completa desse tipo de ensaio mecânico tão importante. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se tiverem alguma dúvida a respeito dessa aula, deixem aqui nos comentários do vídeo, ou se estiverem fazendo a disciplina no Moodle, né? Utilizem os fóruns dedicados a essa função, tá bom? Muito em breve, então, a gente volta com mais aulas de ensaios mecânicos aqui no nosso canal. Até logo, gente. Muito obrigado.